Fala, galera. Então vamos fazer agora uma aula sobre a equação do segundo grau, ok? O que é uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau é toda sentença da forma ax² mais bx mais c igual a zero, com o coeficiente a diferente de zero. Então, o que a gente vai ter que saber de uma equação do segundo grau? Primeiro passo é identificar o quê? Os seus coeficientes, não é? Então, o a é o coeficiente do termo quadrático. O b é o coeficiente do termo de primeiro grau. E o c é o coeficiente que a gente chama de termo independente. Por que termo independente? Porque ele não depende da variável x. Então, assim como na equação do primeiro grau, na equação do segundo grau, a gente vai ter que aprender a determinar a sua raiz. No caso aqui, de equação do segundo grau, a gente chama de raízes. Por quê? Uma equação do segundo grau possui duas raízes. Então, para determinar as raízes de uma equação do segundo grau, a gente vai determinar na forma geral, que é dada pela fórmula de Bhaskara. Então, essa fórmula de Bhaskara aí, ela resolve qualquer equação do segundo grau. Como que é essa fórmula de Bhaskara? Primeiro, a gente calcula o delta, que é dado pela fórmula b² menos 4ac. Calculado o valor do delta, a gente determina as raízes, que a gente chama de x12, né? x1,2, tanto faz. O que é esse x12? Ele é dado menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. E aí, substituindo os valores dos coeficientes e do delta, a gente encontra as raízes. E a gente adota como conjunto verdade, menos b, menos raiz de delta por 2a, e menos b, mais raiz de delta por 2a. Então, essa forma geral, ela resolve qualquer raiz. Então, vamos pegar um exemplo rápido aí, ó. x² menos 6x mais 8 igual a zero. Então, identificando os coeficientes, eu tenho que o a, quando não tem nada aqui na frente x², é 1, o b é menos 6 e o c é 8. Então, vamos calcular o delta. Então, vou escrever a fórmula aqui novamente, né? Para a gente memorizando ela. b² menos 4ac. Substituindo os valores dos coeficientes, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. O delta vai ser 36, e menos 4 vezes 1 vezes 8 vai dar menos 32. 36 menos 32, a gente encontra um delta igual a 4. Aí eu vou determinar as raízes. Menos b, mais ou menos raiz de delta, por 2a. E novamente, substituindo os valores, né? O menos da fórmula. O b é menos 6, mais ou menos raiz de 4, por 2 vezes 1. Então, a gente encontra que o x é 6, raiz de 4 é 2, e 2 vezes 1 é 2. Dividindo as raízes, temos x mais 2 sobre 2. 8 sobre 2, 4. E 6 menos 2 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, 2. Então, determinamos o conjunto verdade. As raízes, 2 e 4. E é também a partir do delta
que a gente pode saber a quantidade das raízes reais que a equação tem. Então, para isso, a gente faz o que a gente chama de análise do discriminante. O que é esse discriminante? É o delta. Tá? Então, a gente vai ter três possibilidades aí. Ó. Quando o delta é um valor positivo, a gente fala que uma equação do segundo grau, ela possui duas raízes reais e distintas. Quando o delta é igual a zero, a gente fala que a equação do segundo grau possui duas raízes reais e iguais. E quando o delta for negativo, a gente fala que não possui raízes reais. Tem outra forma de resolver uma equação de segundo grau? Tem. Mas aí vai depender do tipo da equação. Então, essa fórmula de Bhaskara é a forma geral. O que a gente pode ter também? A gente pode ter também equações do segundo grau incompletas. O que é isso? São incompletas quando o coeficiente B ou C for zero. Então, a gente vai ter dois casos. O primeiro, eu vou colocar o B diferente de zero e o C igual a zero. Então, a minha equação vai ser do tipo ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, a gente usa da fatoração. Por quê? Os dois termos da equação têm a variável x. Então, eu posso pôr um x em evidência. Aí vai ficar ax no primeiro termo e somente o b no segundo. E aí temos aquela situação do produto. Quando que o produto de dois números dá zero? Quando um deles for zero. Então, aqui eu implico que o x é igual a zero ou ax mais b igual a zero. Daqui eu já tenho uma raiz, não é? E, isolando o x aqui, que caiu numa equação do primeiro grau, a gente encontra, né? Ela passa o b para o outro lado negativo, o a dividindo, que a outra raiz é menos b sobre a. O segundo caso é quando o b é igual a zero e o c é diferente de zero. Então, a minha equação vai ser do tipo ax² mais c igual a zero. Nesse caso, e somente nesse caso, tem como isolar o x. Aí que a gente procede? Passa o c para o outro lado e o a que está dividindo o x, ele passa dividindo. Quando eu tenho a variável elevada ao quadrado, para isolar ela, eu extraio a raiz do outro lado. E quando eu faço isso, fica mais ou menos raiz de menos c sobre a. Então, são as duas formas de equações incompletas que a gente tem aí. O que mais que vamos ver de equação de segundo grau? O que a gente tem que saber também é a parte de soma e produto das raízes. Então, o que é isso? Vou pegar uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Com x1 e x2 sendo as minhas raízes. Então, a gente sabe que da fórmula de Bhaskara, eu posso falar que o x1 é menos b, menos raiz de delta por 2a, e o x2 é menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Determinar a soma e o produto é literalmente encontrar uma fórmula somando as raízes e multiplicando as raízes. Então, eu vou começar com a soma.
a soma, eu vou fazer x1 mais x2, que é menos b, menos raiz de delta por 2a, mais, né? Aí eu vou ter aqui menos b, mais raiz de delta por 2a. Fazendo as contas, a gente descobre que a soma é aquela formulinha conhecida, menos b sobre a. E o mesmo eu vou fazer para o produto. Eu vou pegar as raízes e multiplicar. Então, eu vou ter menos b, menos raiz de delta por 2a, que vou multiplicar por menos b, mais raiz de delta por 2a. Fazendo a distributiva e todas as operações necessárias, a gente determina que o produto é a relação C sobre A. E para fechar aí, uma última coisa que a gente tem que ver sobre a equação de segundo grau é também determinar a sua forma fatorada. O que é essa forma fatorada? É eu obter uma equação de segundo grau quando eu conheço as suas raízes. Então, sendo x1 e x2 raízes de uma equação, a gente pode ter o seguinte caso. X menos x1, que multiplica x menos x2, igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada de uma equação do segundo grau. E através da forma fatorada que a gente pode obter uma equação de segundo grau a partir de suas raízes. Eu posso fazer a distributiva aqui, ó, x vezes x, eu vou obter x² menos xx2 menos xx1 mais x1, x2 igual a zero. Se eu pegar esses dois termos aqui, ó, e colocar o menos x em evidência, eu vou ter x² menos x que multiplica x1 mais x2 mais x1 vezes x2 igual a zero. E lembrando, x1 mais x2 é a soma, x1 vezes x2 é o produto. Então, a minha equação de segundo grau, quando eu conheço as raízes, eu também posso escrever como sendo x² menos sx mais p igual a zero. Então, eu posso montar das duas formas. Ou substituo na forma fatorada, ou somo as raízes e multiplico e coloco nessa relação. Para finalizar aí, vamos fazer aí alguns exemplos de equações de segundo grau. Então, eu vou começar com equações completas, né? Já fiz até um exemplo, agora a gente vai fazer mais. Nesse primeiro exemplo, o que a gente vai fazer? Identificar os coeficientes. A, B, C. Então, o A vale 2, o B menos 5 e o C menos 3. Calculando o delta, né, vamos escrever a fórmula b² menos 4ac, que assim a gente vai memorizando. E agora eu substituo os coeficientes. Menos 5² menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Então a gente encontra que o delta, que vai dar 25, né? 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, menos com menos, mais 24. Então eu vou ter o delta igual a 49. Substituindo na fórmula do x12, então é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo os coeficientes, né? Menos da fórmula, o b é menos 5, mais ou menos raiz de 49, sobre 2 vezes 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos com menos, mais 5, raiz de 49 é 7, e 2 vezes 2 é 4. Então, eu separando, 5 mais 7 sobre 2, 5 menos 7 sobre 2. Então, 5 mais 7, 12 sobre 2,
dá 6. Opa, aqui é 4. Então, minha raiz vai ser 3, né? E 5 menos 7, menos 2 sobre 4. Aqui vai dar menos meio. Então, aqui a gente obteve como conjunto verdade as raízes menos meio e 3. A outra equação, x² menos 10x mais 25 igual a 0. Então, como coeficientes, A, B e C, temos 1, menos 10 e 25. Se eu calcular o delta, b² menos 4ac, a gente vai ter menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 25. Menos 10 ao quadrado vai dar 100, e 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, a gente descobre que o delta é igual a 0. Então, é aquele caso lá atrás que a gente viu. Quando o delta é 0, as duas raízes são reais e iguais. Se eu substituir na fórmula do x12, né? O que a gente vai ter? Menos da fórmula, né? Menos 10, mais ou menos raiz de 0, por 2 vezes 1. E raiz de 0 é 0. Então, a gente encontra a raiz, olha lá, vai ficar mais 10 sobre 2. E encontra como raiz x igual a 5. Conjunto verdade, o 5. O terceiro exemplo, também é uma equação incompleta. O coeficiente A é 3, o B é 2 e o C é 1. Se eu calcular o valor do delta, eu vou encontrar aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 4, vezes 3, vezes 1. Então, o delta vai ser 4 menos 12, que vai me dar um valor negativo. Se a resolução for nos conjuntos dos reais, então a gente vem lá, conjunto verdade, vazio. Ah, sempre que for delta negativo vai ser vazio? Não. Mais para frente, a gente vai aprender os números complexos. E aí vai depender muito se o exercício vai estar em reais ou, se ele não fala nada, subentende-se que vai ser nos complexos. Mas isso veremos mais adiante. O exemplo 4 agora é uma equação incompleta, não é? Por quê? Não tem o termo independente. Então, se eu pôr o x em evidência, mas como a gente viu em fatoração, os dois coeficientes são divisíveis por 2. Então, eu vou pôr 2x em evidência, e aí vai sobrar x menos 4 igual a 0. Então, daqui eu tiro que 2x é igual a 0, ou x menos 4 igual a 0. X igual a 0 vai ser uma raiz, né? Isolando 4, x igual a 4 é a outra raiz. Então, conjunto verdade, 0 e 4. Vamos fazer mais um aqui, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma outra equação incompleta. Agora, eu não tenho o termo do primeiro grau. Tenho apenas o A e o termo independente, que é o C. E nesse caso, é aquele que a gente pode isolar o x, não é? Se eu passar o 45 para o outro lado, fica mais. Se eu passar o 5 dividindo, eu vou obter aqui x² igual a 9. E para achar os valores do x, extrai a raiz, mais ou menos raiz de 9, eu vou encontrar mais ou menos 3. Como conjunto verdade, menos 3 e mais 3. Aí agora aqui, ó, eu tenho um problema relacionado a soma e produto das raízes. Então ele diz o seguinte: o valor do número real k para que a soma dos quadrados das raízes da equação x² menos 8x mais k seja 52. Então ele me falou que o x1 ao quadrado mais o x2 ao quadrado vai valer 52. O que eu consigo obter aqui? Ó? Se eu aplicar as relações de soma e produto, a soma
é menos B sobre A. Ou seja, a soma é x1 mais x2, menos o B, menos 8, e o A é... Então, eu vou descobrir que x1 mais x2 é igual a 8. Se eu pegar essa relação e elevar os dois lados ao quadrado, do lado esquerdo eu vou ter o quê? Um quadrado perfeito, né? E do lado direito eu vou ter um número ao quadrado normal. Como que eu vou fazer? Se eu desenvolver o quadrado perfeito aqui, ó, eu vou obter x1 ao quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, igual a 64. Se eu reagrupar, eu vou ter x1 quadrado, mais x2 quadrado, mais 2 x1, x2, igual a 64. Eu sei quanto vale x1 quadrado mais x2 quadrado, que me falou no enunciado, né? 52. E quanto vale x1 vezes x2? x1 vezes x2 é o produto das raízes. Então, se a gente for calcular o produto, vai ser a relação C sobre A. E aí, a gente vê que x1 vezes x2 vai dar K sobre 1, que é igual a K. Substituindo esses valores aqui na expressão que a gente obteve, vou encontrar que 52 mais 2K é igual a 64. Isolando o K, né? 64 menos 52. 2K igual a 12. Passa o 2 dividindo e a gente encontra que o valor do K é 6. Que dá a alternativa B. Então, esse é o básico de equação do segundo grau. Até a próxima.